Olá, voltamos com mais uma entrevista e a pauta de hoje é o esporte. Eu, Ana Paula, e o meu colega jornalista Gustavo da Cunha vamos conversar com uma galerinha do taekwondo aqui de Marechal Rondon. Aqui no estúdio presente o mestre Alencar, faixa preta, quarto dan e técnico responsável pela modalidade no município. Também presente os atletas, irmãos gêmeos, notem, percebem? O Vitor Hugo e o Vinícius de Oliveira. Bem-vindo, mestre Alencar, um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Então, olá, boa tarde, obrigado pelo convite e obrigado a todos os ouvintes. Gustavo, mais uma vez também agradeço a sua presença, sempre importante para me ajudar aqui a colocar em pauta o esporte de Marechal. Boa tarde, Ana, boa tarde, mestre Alencar, aos meninos Vinícius e Vitor Hugo. Prazer chegar mais uma vez aqui no presente e falar de uma modalidade diferente, né? Ainda não tocamos nas artes marciais e agora teremos essa oportunidade aí de conhecer um pouquinho mais também sobre o taekwondo de Marechal Rondon. Vinícius, Vitor Hugo, é um prazer recebê-los em nosso estúdio. Bem-vindos. Obrigado, boa tarde. Eu e o Vitor, é a nossa primeira vez, aliás, aqui, eu acho que do Alencar também, né? Nas primeiras que nós estamos sendo entrevistado aqui. E eu acho, primeiramente, muito obrigado por chamar a gente, por a gente representar o taekwondo aqui em Marechal. Fico muito agradecido. Que legal. Mestre Alencar, vamos começar falando um pouquinho dessa modalidade, uma arte marcial que se tornou um esporte olímpico no ano de 2000. Parece bastante tempo, mas se for ver, não é tanto tempo Não, assim, né? Você pode falar um pouquinho dessa modalidade pra gente? Então, o taekwondo é uma arte marcial coreana, ela já vem há mais de 2.000 anos. Ela se apresentou como modalidade olímpica em Seul e se tornou oficial nos Jogos Olímpicos no ano 2000 em Sydney, Austrália. Então, ela é uma arte marcial que a parte de competição envolve técnicas no colete, na região do tórax, e técnicas com o pé na região da cabeça, com o uso do capacete. Então, todos os atletas têm um kit de proteção obrigatório, que essas proteções servem para preservar a integridade do atleta. E daí, a partir do ano 2008, se iniciou com um sistema eletrônico. Então, hoje, a arbitragem já não faz a dedução do ponto. Então, dependendo da potência, do encaixe da técnica, o próprio sistema entra com essa pontuação. Bacana. Mestre Alencar, você começou a dar aula aqui em Marechal em 2015. Depois disso, o projeto se formou, se solidificou, surgiu uma associação. Gostaria que você contasse um pouquinho dessa trajetória e automaticamente você vai falar como essa modalidade se firmou aqui no município. Sim. Isso, eu vim para Marechal final de 2014, que eu era professor em Cascavel. Eu era coordenador da Escola em Tempo Integral em Cascavel. Por 4 anos e meio eu dei aula e auxiliei com esse programa de ensino em Cascavel. Final de 2014 eu vim para cá, conversei com o antigo secretário da gestão da época e solicitei um espaço, que eu tinha todos os materiais e gostaria de iniciar aqui em Marechal. Prontamente ele atendeu a solicitação, liberou um dos pavilhões em anexo ao parque de exposições. Aí, começo de 2015, iniciei as atividades. O Vitor e o Vinícius foram praticamente meus 2 primeiros alunos. Teve uma menina que começou logo já no início de janeiro de 2015 e logo na sequência eles entraram. Em 2017, a gente criou a nossa associação, que é a CDR, Associação Cultural Desportiva Rondonense. Aí buscamos título de utilidade pública. Hoje já incluímos a associação no CMDCA, tivemos patrocínios com a Itaipu Nacional durante o ano 2022 e esse ano renovamos a parceria com o município também. Mestre Alencar, você chegou então já faz 8 anos, né? Isso. 2015, então é um longo processo, né? Quais as grandes mudanças que tiveram desde aquele momento, a estrutura física também, tanto do local de treinamentos, como estrutura de materiais para treinos dos atletas, participação do poder público também em questão de viagens e competições. O que você lembra daquele ano de 2015 e agora entrando em 2023 aí, muita coisa mudou, eu acredito. Né? Bastante, graças a Deus a evolução está sendo constante, né? 2015 eu vim para cá com algumas placas de tatame, então não era uma quadra nem oficial de competição para eles treinarem, alguns materiais
Então, ali já no primeiro ano, alguns atletas tinham que escolher entre usar uma proteção, entre usar outra. Quanto à gestão pública, eu não tenho reclamações. Toda a solicitação que eu fiz, ou seja, com transporte, com auxílio nas inscrições, às vezes a inscrição e o transporte, a gestão sempre nos apoiou, né? Sempre recebeu a gente com as portas abertas e nunca tive nenhum pedido negado quanto a isso. Então, a estrutura, às vezes tem alguma manutenção básica com o tempo, o desgaste, a gente conversa com o secretário, tudo que está possível para ser feito entre a associação e o município, a gente consegue, organiza. Então, aí em 2017, com a associação, a gente conseguiu utilidade pública e, na sequência, a gente concorreu ao edital da Itaipu Nacional com mais de 90 entidades aqui da região da costeira. Então, nós fomos contemplados, fomos uma das 22, se não me engano. Então, recebemos um recurso de R$ 43.900. Aí foi onde que deu um boom, assim, com materiais. A gente contemplou 30 kits completos de proteção para os atletas. Veio o uniforme, esse uniforme que os meninos estão usando, que é o jaleco, a calça. Então, um auxílio remuneração para o profissional trabalhar. Então, eles tiveram aulas gratuitas, 60 crianças. No mesmo ano de 2022, a gente entrou com a parceria com o município, com recurso público também. Então, entrou mais 44 mil para a associação. Então, assim, deu uma alavancada enorme. Então, tatame, a gente conseguiu comprar mais materiais para fazer treinamento de força, treinamento resistido, materiais de proteções oficiais, porque o taekwondo, por ser uma modalidade olímpica, tem empresas com homologação. Então, não é qualquer material, qualquer uniforme que a gente pode levar aos atletas. Então, o Vinícius também, eventos nacionais, sistema eletrônico. Então, esse recurso deu essa possibilidade para todos. E essa parceria com a Itaipu, ela está renovada ou a cada ano é preciso enviar um projeto e ser contemplado? Isso, agora a gente está em fase de fechamento de prestação de contas, então ela não renova automático. A princípio ainda não tem nenhuma notícia sobre isso com a diretoria, então provavelmente assim já estamos encerrando. Encerrou em dezembro, então agora a gente tem que mandar toda a prestação de contas, relatório, toda a documentação e vamos aguardar. Se deu deferido sem nenhuma objeção, provavelmente agora, como em segundo semestre, eles vão abrir um novo edital. Até como teve troca de diretoria na Itaipu, eles nunca renovam nesse ano de eleição. Entendi. E é interessante notar, né, Ana, que o taekwondo ele vem na esteira dessa evolução das artes marciais aqui em Marechal Rondon, né? É uma cidade que até alguns anos atrás era conhecida basicamente por esportes coletivos, né, com destaque no voleibol, basquete, handebol e futsal. E agora o taekwondo entra aí paralelamente ao judô, ao muay thai, ao jiu-jitsu, né? Então como você analisa esse momento desse crescimento, né, dessa evolução das artes marciais em Marechal Rondon, que era tido uma cidade de esportes coletivos e agora tem essa questão das lutas também aparecendo? Sim, eu acho bem importante essa evolução, vamos colocar assim, marcial, até a questão da evolução no pensamento da população. Eles já estão começando a ver que realmente, meu filho vai treinar uma arte marcial, vai ficar agressivo, vai ser violento. E ao contrário, a gente preza pela disciplina, respeito, normas de condutas, filosofias. Então os meninos estão aí para eles subir uma graduação, tem uma avaliação dos pais, a gente pede boletim escolar, a gente acompanha com os pais, tem prova teórica, prova prática. Então, essa questão da arte marcial, eu acredito que os professores estão trabalhando bem justamente nesse conceito, mostrar que ela não é para criança se tornar agressiva, mas melhorar o seu autocontrole. E existe, só um pouquinho, né? Existe uma comunhão entre os professores, você com os demais mestres de cada modalidade, há uma conversa entre vocês para tentar fortalecer cada vez mais essa questão do... Sim, a gente sempre procurou conversar, né? No começo, o pessoal ficou meio assim, rapaz novo aqui, vai tomar o nosso espaço, né? Então, mas agora, final do ano, a associação me indicou para fazer parte do CMDCA, da CEMEL, que é o Conselho Municipal de Esportes. Então eu faço parte, eu já comecei no ano passado a procurar um pouco mais professores, orientando alguma detalhezinho, alguma coisa. Já tem professores me procurando com dicas de como também ingressar na busca de captação de recurso municipal, né? Então eu acho que é interessante assim, os professores em Marechal
depois de um tempo viram que dá para trabalhar unido e a gente está conseguindo conciliar. Tem contratempos, às vezes, entre os atletas, porque é normal, quem é melhor. Mas é que nem eu sempre falo para os meninos, o melhor é o atleta. A modalidade somos nós que fazemos. Então, graças a Deus também fui bem recebido com os professores e mestres aqui. Eu sou o professor mais novo de Marechal, das artes marciais. Então, graças a Deus, e tenho a agradecer a eles também por abrirem as portas e confiarem no meu trabalho. Mestre Alencar, agora já são alguns anos de trabalho aqui. É aquela coisa, você planta, né? Começa a plantar, para depois começar a colher. Os meninos são a prova de que você já está, né? O seu trabalho, todo o projeto já está começando a colher. É isso, os meninos são um dos destaques da modalidade, são talentos promissores. Isso. Eles foram os 2 primeiros que eu formei aqui de Marechal, do zero aqui de Marechal. Então, eles se formaram no final do ano retrasado, né? Já vai para o 2º ano. Então, esteve presente o presidente da federação, o mestre Josué, que ele é um dos poucos liberado pela Polícia Federal para dar aula de defesa pessoal. Então, eles passaram por 2 horas e 48 minutos de avaliação prática. Então, os primeiros 15 minutos achei que já não iam, mas levantaram a cabeça e não, a gente quer isso e se formaram. Então, a gente não trabalha muito rápido a evolução, porque alunos que gostam de competir, mas também que gostam de treinar. E daí é como eu converso com os pais. Se evoluir muito, vai parar de treinar porque gosta de competir e o nível, conforme eles aumentam a graduação, os meninos depois vão poder confirmar, vai subindo a graduação, vai exigindo mais. Então é que nem eu falo para os pais, não são obrigados a competir e nem a se graduar. Mas uma coisa vai levando a outra, né? A maioria das crianças vai vivenciar. E é que nem eu falo para os pais. A competição, ela não é a medalha. Isso ali vai refletir lá na frente. Eu vejo, vai chegar para uma apresentação de um trabalho, vai conseguir se expor na frente do professor, na frente dos colegas. Porque a competição traz isso. A criança vai ter que se expor. Uma troca de graduação também proporciona isso. Às vezes a pessoa pensa, mas é só uma medalhinha que vai ficar jogada no final lá no armário. Não. Ele vai conseguir se expor, vai conseguir se apresentar, vai conseguir falar, controlar a emoção. Então, esses são os benefícios, né? E os meninos estão aí, 7 anos sofrendo com o professor lá, às vezes o professor um pouco mais calminho, às vezes o professor exige um pouco mais, mas o resultado está aí. 2 reservas de seleção estadual. O Vitor foi para o Brasileiro ano passado, o Vinícius deu uma pausa, contratempos, coisas de adolescentes, que passam para essa fase e agora está de volta. Voltou ano passado, os 2 campeões do Brasil Open, que é um evento aberto, internacional, os 2 foram campeões, então a gente vê o resultado chegando. Isso também é motivador. Como é que é isso? Vocês são irmãos gêmeos. Quem que teve, assim, aquela vontade, aquele start para participar da modalidade? Foi o Vinícius? Foi o Vitor? Quem que pensou, tá tendo aula aí, gostei, tô afim, quero ver como é que é? Eu acho que sempre fui eu, tipo, como que eu sou mais velho, eu sempre motivei o Vitor a fazer as coisas mais comigo, entendeu? Aí, só que quando a gente viu o Taekwondo, a gente pensou, nós dois teve a mesma ideia, a gente achou legal, a gente foi participar, e desde que a gente começou, a gente nunca mais parou de treinar Taekwondo, nunca mais. O que representa hoje essa modalidade para vocês? Representa mais, tipo, na vida, não é como mais no esporte. Eu vou mais, tipo, mais no esporte do que na casa. Eu gosto mais. E como foi, gurizada? Vocês lá, pequeninos ainda, né? 7, 8 anos. Como foi essa apresentação entre vocês? Como vocês conheceram o mestre Alencar? Se já tinham algum contato de amizade entre famílias ou não? Para vocês serem os primeiros alunos deles, né? E com certeza esse tempo todo treinando foram quem desenvolveram mais a capacidade técnica, né, mestre? Então, vocês já praticavam futebol, alguma coisa assim quando eram meninos ou começaram o esporte já através do Taekwondo? Quando a gente era pequeno, a gente era mais de jogar bola. A gente treinava, né, futsal. Aí a gente saiu do futsal e começou a treinar Taekwondo, que a gente gostava mais dessa área mais de luta, né. Aí a gente saiu do futsal, a gente tava com uns 6 anos. E com 7 anos, né, em 2015, a gente começou a ir no Taekwondo.
E, se não me engano, o meu pai, ele viu o Alencar lá, né? Pediu informações de como que era o taekwondo, como funcionava, contou pra mim e pro Vitor, aí a gente se interessou e a gente começou a treinar taekwondo, desde 2015. Legal. E em algum momento vocês tiveram a curiosidade de treinar uma outra modalidade, karatê, jiu-jitsu, algo assim, ou focaram até hoje no taekwondo? Focamos até no taekwondo. Focamos até o taekwondo. Eu pretendo chegar no mínimo, né, até o 5º dan, né. Eu me espelho muito no Saboninho, no Alencar também, né. Eu vejo as conquistas dele, tipo, eu penso, né, que eu gostaria de ser muito o que ele fez na vida também pelo taekwondo. E eu pretendo também fazer outras artes marciais, tipo jiu-jitsu, boxe, kickbox e algumas também. Legal, é o cara da luta, né, mestre? Então, certamente a família está bem segura em casa, né? Sim, sim. Eu participei de uma entrevista na época, divulgando pelo site do município, né, pela Secretaria de Esportes. Aí os pais dos meninos com a empresa sempre passavam lá na frente. Hoje eu até ocupo o espaço que era dos pais deles, lá no Parque Exposições. E um dia eles pararam, perguntaram, tiveram curiosidade, entraram nos treinos. Teve uma fase que ficaram uns 4, 5 meses parados, contratempos familiares, mas hoje focado sempre, mantendo o objetivo, converso sempre com eles, né? Estou sempre presente no possível para estar ajudando, tanto em todo um contexto, né? Então esse trabalho junto com eles também auxiliou bastante a eles chegarem onde estão hoje. De alguma forma é aquela coisa, o esporte, você e os meninos, tem a relação da família, acaba virando uma grande família, porque como eles são, né, você começa lá, eles começaram crianças, meninos, e vão crescendo, evoluindo, a família também está acompanhando. Sim. Então tem que se torna, na verdade, uma grande família. Tem isso, mestre Alencar? Tem. Eu acho que todas as modalidades esportivas acabam com esse vínculo, né? Porque a gente começa como professor, aí os alunos, como o Vinícius mesmo disse, começam a espelhar, então você já começa a ser um exemplo. Às vezes a criança já chega, professor, está acontecendo tal coisa. Professor, aconteceu isso. Então a gente, às vezes, é professor, é um pouquinho ali de psicólogo para dar uma motivada, às vezes é um pouquinho de parente para chegar lá e puxar a orelha, vocês não podem fazer assim. Lembra que desse jeito não vai dar certo. Então, esses pequenos cuidados, às vezes professor, psicólogo, parente, isso vai acontecer no decorrer do tempo mesmo. Mestre, você já destacou que eles já integraram a seleção paranaense, né? Como é que funciona essa convocação, essa seleção, se é através de resultados em competições estaduais, se há indicação de professores, como é o seu caso, como é que funciona, só para a gente entender um pouco melhor? Não, eles são qualificatórios. Então, eles disputam o Copa Oeste, que é um evento organizado pela Federação Paranaense. Aí o titular e o reserva, no caso o campeão e o vice-campeão, tem vaga para o Campeonato Brasileiro. Então é só os dois. Se nenhum dos dois for, chama o terceiro. E assim vai descendo. Então todo o evento do Taekwondo ele é qualificatório. Copa Oeste, Paranaense, Brasileiro. Copa Paraná, Copa do Brasil. A atleta que fica no pódio na Copa Paraná, na Copa do Brasil ou no Campeonato Brasileiro, garante vaga para o Grand Slam. O Grand Slam é o evento que forma a seleção brasileira. Então daí disputa Pan-Americano, Mundial e soma pontos para disputar Olimpíadas. O único evento aberto é o Sul Brasileiro. Então que ele também, só o primeiro lugar do Sul Brasileiro tem a vaga para o Grand Slam. Então eu já tive atleta que participou. A atleta Adriana foi minha primeira atleta aqui de Marechal a ganhar Paranaense, Sul Brasileiro. Ela ficou em segundo na Copa do Brasil, teve a vaga para o Grand Slam, ficou em quinto no Grand Slam e foi contemplada com a Bolsa Olímpica Nacional. E isso é sempre ano a ano? Ano a ano. No final do ano zera esse ranking e aí a partir das primeiras competições é que eles vão subir. Ele volta com 25% do resultado. Então para cada 10 pontos volta com 2,5. Já ajuda um pouquinho. Inicial, Às vezes atrapalha, né? Às vezes você cai numa categoria que, por exemplo, vai para um brasileiro, você tem um pouquinho de ponto e cai do lado do campeão do Grand Slam, o atleta internacional. Aí já dá aquele peso nas costas, você fala, e agora? Mas é um peso também que pode ser motivador, né? Pode fazer o atleta, imagino, né,
Vitor, chegar lá com uma vontade a mais, né, para ganhar do cara que está melhor que você no ranking, né? Se desafia, né? Esse desafio maior. Né? Tem momentos que eu sempre brinco, né? A obrigação de ganhar é dele. É ele que é o atleta internacional. É o favorito. A gente vai para mostrar para eles que não vai ser tão fácil. E já aconteceu. Os dois já caíram com atletas que era favorito e passaram o trator. Tranquilo. A molecada fala. Que legal. Essa questão das competições, o que vocês têm previsto? Você comentava antes conosco a questão que o Vitor e o Vinícius já atingiram um nível e agora eles precisariam, né, trabalhar, vamos dizer assim, de um trabalho diferenciado ou talvez viajar mais, participar de um trabalho em outros municípios para que eles possam continuar evoluindo. É isso, mestre Alencar? Então eu conversei com o secretário de esportes no final do ano, durante a prestação de contas do recurso, e comentei sobre a gente ter que começar a levar esses meninos para mais eventos. Então eles saíram da iniciação esportiva e entraram no rendimento. Agora eles precisam dar um passo, uma corrida já não é um passo, né? Porque do rendimento para o alto rendimento muda totalmente. Então eles estavam no nível regional, subiram para o estadual. Ano passado começaram no nível nacional. Eles já viram como que muda totalmente a condição de treino. Então, depois de muita conversa com o secretário, até a gente já conseguiu renovar a parceria para esse ano. O secretário liberou um bom aditivo para a gente poder estar começando a fazer esse trabalho. Então a ideia é começar a levar eles para fazerem campings além das competições. Porque o camping também é importante. Aqui eles treinam praticamente entre eles. Sim. Então os dois mais graduados, tem outros alunos chegando num nível intermediário que pode começar a ajudar eles. Mas pensando em um nível nacional e internacional para esse ano, eles têm que sair daqui. Eles vão ter que ir para Saudade do Iguaçu, vão ter que ir para Londrina, para Cascavel, para Foz do Iguaçu, que são as cidades que têm atletas nesse nível, ou mais. Então eles agora vão dar um passo para frente, que nem eu conversei com eles no final do ano. Daqui para frente é foco total. Então já não tem mais meio termo. Ou treina e busca um resultado, buscar um internacional, ou treina pela saúde, para disputar eventos estaduais, regionais, só para manter a amizade constante ali com o pessoal. E para esse foco que você fala, né, do alto rendimento, qual que é? Tem que treinar o dia todo? Como é que é isso? Para eles o difícil é isso, porque agora eles entram na fase da adolescência, então além do estudo, já tem que começar a trabalhar. E daí já dificulta o alto rendimento. Então às vezes para a gente conseguir um apoio direto é um pouco mais difícil. Então a gente concorre com vários atletas, tem atletas na cidade de todos os esportes e no nível internacional também. Então eles precisam ter esse subsídio também para ter uma condição de se manter. Uma viagem é caro, uma inscrição é caro, isso a gente está conseguindo suprir, mas a despesa diária deles atrapalha um pouco. Uma bolsa ajudaria. Uma bolsa ajudaria bastante. Tem a ideia, né? Inclusive o secretário de esportes e o prefeito Márcio Raber, ano passado, destacaram que uma das propostas para esse ano do Poder Público é criar o Bolsa Atleta, né? Então eu imagino que, caso seja efetivado isso, o quanto antes, né, iria ajudar atletas como o Vitor e o Vinícius, né, que já são meninas aí que estão despontando a nível estadual, então quanto antes vier essa ajuda, melhor, Sim. Né, mestre? A Bolsa Atleta, ela, no município ainda é algo novo. A gente tem a Bolsa Atleta Estadual, que é a geração olímpica, então é difícil concorrer, porque não é só com o taekwondo que eles vão concorrer. Então, às vezes, eles concorrem com atletas de outras modalidades individuais que estão em altíssimo nível. Então, o Vitor mesmo, ano passado, atleta destaque, de novo, do município. Então, o Vinícius, em 2019, também se destacou, ambos com boa colocação também no Jogos de Juventude, que é um dos eventos mais importantes para o município, principalmente para o município. Então, assim, a Bolsa ela vai ajudar, vai contribuir muito com os atletas. Tanto o atleta quanto o técnico, né? Porque o técnico também tem o seu desgaste, o seu gasto para participar. A gente não tem esse subsídio para ir com eles, a gente vai com eles. Então, eu acredito que a Bolsa, se concretizando, o Marechal vai subir ainda mais o nível dos seus atletas, porque daí eles realmente vão se dedicar a treinar, eles vão conseguir treinar.
ter uma alimentação, um atleta de lutas tem que ter controle com peso, então não é só treinar, já tem que ter um acompanhamento com um nutricionista, a gente trabalha com um trabalho emocional deles, mas a gente não tem a formação para isso, então já conversei com o secretário para começar a direcionar o atleta para esse trabalho emocional também. Então é um conjunto de fatores, assim, pequenos detalhezinhos que vão acabar contribuindo bastante com a evolução deles. E além disso, esses períodos de treinamentos que você destacou, em Saudades do Iguaçu, né, que é uma referência, Londrina, Cascavel, para ficar lá em uma semana, por exemplo, treinando com os mestres daquela cidade, acaba atrapalhando um pouco no rendimento escolar também, né? Então, como conciliar essa questão aí? Queria saber tanto a sua opinião como dos meninos também. Como fazer para treinar, focar e lidar com os estudos também? A ideia inicial, que nem eu estou conversando com eles, é final de semana. Vamos levar, termina a escola, depois do almoço, embarcamos no carro, vamos para lá, passa o final de semana. Sexta, sábado um dia inteiro, sexta o treino da noite. E esse é o ponto que a gente está organizando para esse ano para eles. Até aqui, vocês têm conseguido conciliar o esporte com o estudo? Tem, na verdade, o horário também ajuda bastante, né? Na verdade, segunda, quarta e sexta, né? As nossas aulas acabam 4h30 e o treino começa 4h30. Então, até a gente pegar nossa roupa e ir pro treino, dá aquela demorada, né? Então a gente chega atrasado, mas a gente acaba chegando umas 5 horas, então a gente tem um treino, 1 hora de treino ainda, então. E terça e quinta, o nosso treino começa às 7h10, das 7h10 até as 8h. Então, o horário de terça e quinta nunca foi um problema para nós. O que foi problema mesmo foi os horários de segunda, quarta e sexta, que dá um pouco atrasado, sabe? Dá uma apertadinha ali, tem que apurar para não perder. Agora o colégio deles é integral, né? Então aí complicou um pouco. A gente iniciou a turma de rendimento ano passado, porque a gente viu que eles começaram a realmente mostrar interesse em estar participando de eventos grandes e querem isso para eles. A gente iniciou a turma, mas o problema é esse contratempo que acontece. Colégio tempo integral, sai do colégio, corre para o treino, corre para casa. Aí à noite volta para o treino, dá um treino de terça e quinta, ele é um treino misto, ele não é só de competição, então não é específico para o que eles estão vivenciando. Segunda, quarta e sexta é bem específico para isso. E como é que está hoje em dia essa questão dos alunos, mestre? Tem a questão da escolinha, do aprendizado e do alto rendimento, né? Quantos atletas estão treinando, faixa etária, como é que está funcionando, horários de treinos também, né? Para quem se interessar, né, Ana, e poder procurar o mestre e crescer cada vez mais o taekwondo de Marechal. A iniciação esportiva, que nem eu começo, que é a primeira vivência com o taekwondo, a gente está com a média de atendimento de 96 pessoas, entre crianças, adolescentes e adultos. Então, criança e adolescente é a vivência do esporte, adulto misto, ele é mais voltado para a saúde e bem-estar, e tem a turma adulto só para mulheres, voltado para a defesa pessoal. Então, daí os atletas de rendimento, a gente tem 20 atendimentos, que são os atletas que estão mostrando interesse. Sim, resultados também, né? Entre graduações intermediárias e graduados, que nem os meninos, a gente tem atendimento de 20 atletas, que são atletas de jogos escolares, jogos de juventude e os eventos oficiais da federação. Então todos os treinos são lá no Parque de Exposições, em anexo ao Parque de Exposições, o salão fica em frente à Arena do Rodeio. E as turmas começam a partir das 18 horas e a partir dos 6 anos de idade. De segunda a sexta, 18 horas? De segunda a quinta. Isso, tem treino segunda e quarta e terça e quinta, mas todas as turmas iniciam às 18 horas. E daí na sexta ele é treino fechado para rendimento, tanto para sub-12 quanto para a idade deles, que é o sub-17. Então quem ficou interessado, achou, né, gosta, já tem, vamos dizer assim, gosta um pouco da modalidade, mas nunca teve o start de começar, né? Então quem tiver essa vontade, basta chegar no Parque de Exposições, né, qualquer dia da semana aí de segunda a quinta, depois das 18 horas, falar com o mestre Alencar. Isso aí. De segunda a quinta eu estou no Parque de Exposições a partir das 17h30, que eu chego para abrir o espaço, eu levo organizada.
Das 17h30 às 20 horas, de segunda a quinta, vai o responsável pela criança, preenche uma ficha de matrícula e toda sexta essas fichas vão ser encaminhadas para a diretoria da associação. Aí eles fazem a avaliação da disponibilidade de vaga conforme a idade da criança ou adolescente. A turma de adulto, tanto para defesa pessoal para mulheres e a turma mista de adulto, ainda tem vagas disponíveis. Interessante destacar que são aulas gratuitas, né? Isso, então isso. não tem custo. E a questão do material, como é que funciona? Aí sim o aluno precisa conseguir esse material para treinar, ou no início pode ir com uma roupa simples de treino e aos poucos vai evoluindo essa questão? Com a renovação da parceria com o município, a gente vai conseguir manter as aulas gratuitas, o atendimento gratuito a todos, tanto criança, adolescente, adulto, todos os projetos com Taekwondo é gratuito. Não é obrigatória a aquisição do uniforme, o dobo que a gente chama. Então a criança, o interessado em treinar, começa treinando com shorts abaixo do joelho, calça, uma camiseta. A gente não autoriza o treino de shorts para cima do joelho e nem camiseta regata, tanto para criança quanto para adulto. Então treina descalço, tem o tatame, os materiais de proteção individual a gente tem todos lá. Então o que a associação quer é que o interessado aproveite ao máximo o Taekwondo, sem ter essa preocupação, eu vou ter que comprar isso, eu vou ter que comprar aquilo, eu sou obrigado a ter isso. Desses 20 que você comentou, que tem apresentado maior interesse, melhores resultados, como é que é? É mais meninos, mas também tem meninas, como é que é? Ela é um misto, mas ainda tem esse pequeno pé atrás. Minha filha não vai fazer Taekwondo. Minha filha não vai fazer arte marcial. Mas a gente está com cinco meninas fazendo parte do treino de rendimento. Então, que nem eu comentei, meu primeiro atleta em Marechal a nível nacional era uma menina, a atleta Adriana, hoje ela é a presidente da nossa associação. Então tem a turma mista, tem uma das meninas que está treinando no rendimento, na iniciação de rendimento, também já tem como objetivo disputar seletiva, quer lutar na faixa preta, ela ainda é faixa vermelha, tem mais 2 graduações até chegar na preta, mas ela já está há 2 anos treinando firme para esse ano começar a disputar essa possibilidade de um evento nacional. Eu ia destacar justamente esse ponto das graduações, mestre, para você explicar um pouquinho melhor para quem não está tão familiarizado com a modalidade, né? O Vinícius, inclusive, falou que o sonho dele é chegar ao 5º Dan. Como são essas graduações, questão de faixas, de Dan, né? E qual é o nível máximo que alguém pode chegar no Taekwondo? Isso, todos os alunos iniciam na faixa branca. Então, são 9 graduações de faixa colorida: branca, amarela, laranja, verde, azul claro, azul escuro, roxa, vermelha, vermelha ponta preta, que é um pedaço da faixa vermelha preta, e a faixa preta que nem os meninos estão usando. Levanta um pouquinho lá. Então, aquele risquinho amarelo na faixa preta significa a graduação de faixa preta. Então, eles são um Dan. Um Dan é 1 grau de faixa preta. Então, ele chega até o 9º. Mas do 1º ao 3º, é só ter o tempo mínimo de treino, se mantendo treinando, o conhecimento teórico e prático, ele consegue evoluir. Do 4º para cima, aí já é curricular. Então, do 4º ao 6º, a pessoa, quem pretende essa nova graduação, tem que ter alguma experiência a mais. Ou ele ser um professor, ou ele querer ser um mestre avaliador, ele ter a equipe dele, ou ele ter um atleta em nível nacional e atletas em nível internacional. Então, é uma pequena bagagem que a confederação exige de nós. Então, eu passei pela arbitragem, é obrigatório passar pela arbitragem. Então, para mim chegar para o cordão, eu fui árbitro estadual, árbitro nacional, classe A, já fui convocado para competições de alto nível e avaliei no meio da quadra, assisti de camarote a competição, vamos colocar assim que nem eu sempre falo. Então, a gente tem um currículo e uma bagagem para chegar. E essa sua bagagem começou quando, professor? Seu histórico. Você veio de Cascavel, dava treinos lá, mas como você iniciou no Taekwondo? Você era de Foz do Iguaçu, iniciou como menino ainda, que era basicamente no período que, eu acredito, quando iniciou o Taekwondo nas Olimpíadas, né? É por ali? Mais ou menos. Eu iniciei um pouco tarde, vamos colocar assim, para um nível de atleta. Comecei a treinar com 13 anos. Já é uma idade avançada. Porque você pegar os atletas de nível olímpico,
Por exemplo, Tazengu, que era um atleta turco, com 17 anos ele se consagrou campeão olímpico. Então, lutando com adulto. Hoje você vê a média de atletas de nível olímpico é 22, 23 anos. Então, se você considerar assim, um caso que eu tenho em particular de Santa Catarina, o menino com 2 anos se tornou campeão brasileiro, preta. Entrou a treinar em 2 anos, estava campeão brasileiro preto. Evolução. Assim, não tem, ninguém consegue explicar. O mesmo eu cito esse rapaz lá da Turquia. Em 6 anos o cara se tornou atleta olímpico. Então eu comecei com 13 anos, comecei a dar aula em 2008, metade de 2008, em Cascavel. Formei atletas em Cascavel, tive atletas lá em nível nacional, entre os 3 melhores do ranking nacional, formei faixas pretas lá também, tive professores e instrutores lá. Como eu vim para cá, eles se vincularam a outra associação, né, mas carrego isso com currículo, com alunos. Aí em Marechal comecei do zero, hoje estou com os 2 meninos faixa preta, tem outros alunos chegando na faixa preta, só não se formaram ainda porque eu conversei com a família, segurei um pouco a graduação, porque que nem eu comentei antes, eles gostam de competir, mas eles não estavam prontos para um nível acima. Então segurei eles mais esses 2 anos, então daqui para frente eles já entenderam, já melhoraram a parte técnica deles, então já dá para evoluir um pouco. Legal. Em 2008 você começou a dar treino, foi o ano que o Brasil conquistou a primeira medalha olímpica. De bronze, com Natália Falavini, uma londrinense, né? Londrinense. Muito conhecida no mundo aí do taekwondo. E aí eu fui tirar uma cola. Em 2016, no Rio de Janeiro, o Maicon Andrade conquistou a segunda medalha brasileira, né? Então é um esporte recente em Olimpíadas, né? Apesar de ser milenar, desde 2000 que vale medalha em Olimpíadas. O que você almeja e planeja, né, ou tem de perspectiva para o taekwondo brasileiro, né, analisando aí essa questão nacional, é possível nos próximos anos, nas próximas Olimpíadas, o Brasil voltar a conquistar uma medalha? A gente sempre acredita no Brasil, né, nos nossos atletas. Então eu vejo que sim, existe uma bagagem nova, principalmente esses anos de transição, que é esse ano que vem, que eles mudam de idade, muda a categoria. Então tem muitos atletas muito bons. Eu sempre acompanho o Grand Slam, ele é transmitido ao vivo, então a gente está assistindo, vê o nível da pessoa, dos atletas e acreditamos. Tem até esse caso do Andrade, ele era um atleta de projeto social. Ele iniciou em projeto social, ele trabalhava de servente pedreiro, trabalhava à noite, fazia hora extra de noite para conseguir se manter treinando. Disputou eventos, conseguiu a vaga para as Olimpíadas e ali no Rio conseguiu o 3º lugar. A dedicação desses meninos é muito grande, né? A Rafaela Silva do judô é um caso parecido também, né? Do projeto social no Rio de Janeiro, também na Olimpíada do Rio, lutando em casa, né? Então são exemplos aí, eu acredito, né, Vitor e Vinícius, que vocês também um dia possam chegar também em competições, né? Existe esse sonho de participar de grandes eventos brasileiros e quem sabe uma Olimpíada? Existe. Por minha parte, as Olimpíadas, né, eu gostaria de participar também. É um sonho meu de trazer uma medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas. Legal. E aí, Vitor, dá para chegar lá? Como o Vini disse, dá, mas só que esforço, dedicação, né, treina bastante, consegue. E vocês têm, a gente já sabe que, né, para chegar até aqui, com certeza eles se dedicaram. dedicaram. Técnica, até aqui eles já demonstraram, né? Queremos saber, a Ana quer saber se tem aquela... Essa pegada, essa coisa que é como o mestre Alencar falou, né? De vez em quando ele pega leve, mas a partir de agora, para a coisa andar, tem que ser um pouquinho mais pegado. Daqui para frente vai ter que ter aquele fogo queimando no coração para chegar lá, né? Porque às vezes eles se assustam comigo lá, dá umas puxadas neles, às vezes eu lembro eles do nível que eles participaram nacional, né? Às vezes eles se acomodam um pouquinho, não, a gente tá bem. Não, vocês não estão prontos ainda. Tá bem, às vezes aqui na região, no estado, né? Mas vocês são os melhores, os melhores na região e um dos melhores do estado, mas é só isso. Daí eles, realmente. É isso aí. Professora, linha dura lá no treino, lá ou não? Quando é comigo com o Vini, ele vai assim, com os pequenos assim. Ele puxa o saco um pouco. Isso é a prova que ele acredita em vocês. Tenho certeza que ele está cobrando porque ele sabe do potencial de vocês dois para chegar longe.
Isso é que nem eu sempre falo, né? Que nem o Vinícius comentou. Se eu sou o espelho para eles, se eles se espelham em mim, os outros também estão se espelhando neles. Então, que nem eu falo, vocês são o exemplo, vocês são os mais graduados. Às vezes eles estão um pouco mais leve no treino, começa com uma brincadeira, alguma coisa, eu olho, vejo os outros acompanhando e falo lá, mesma coisa que vocês estão fazendo, eles estão fazendo. São espelho, né? Mesmo que eles não tenham essa perspectiva de fora, né? Mas Sim. é importante sempre deixar eles atentos nessa questão. Para os meninos, as criancinhas que vêm ali de baixo, né? Saber que eles são hoje a referência do Taekwondo de Marechal. Né? Sim, eu sempre brinquei com eles, né? A faixa preta é pesada, vocês não vão aguentar andar com ela. Aí eles vestiram e saíram correndo. Foi na balança, pegou a faixa branca e a preta, falou, não, a mesma coisa. É a mesma coisa. Aí no outro treino, não, professor tem razão. É mais pesado. O peso dela fica aqui com eles, né? Já não é só aqui. Então as atitudes dele em treino e fora do treino vai refletir. Todo mundo conhece eles como faixa preta taekwondo. Então o que eu falo para eles, o que vocês fizerem lá fora, não é o Vitor e o Vinícius mais, são os atletas. É o taekwondo que está sendo mostrado lá fora. Legal. E nas próximas semanas, meses aí, quais são as competições onde o torcedor de Marechal Rondon, a população daqui, pode acompanhar, quem sabe, em loco, né? Tem algum evento programado aqui também para Marechal esse ano? Para Marechal, se Deus quiser, vamos realizar. Então agora o primeiro desafio deles é a Copa Oeste. A princípio vai ser realizado em Cascavel, em abril, terceiro final de semana de abril. Maio, Sul-Brasileiro e Paranaense, caiu no mesmo mês, 2 eventos importantíssimos para ele. Um vale vaga para o brasileiro e o outro vale vaga direto para o Grand Slam. Aí junho, escolares, julho, intervalo sem competição, agosto já vem brasileiro, setembro Brasil Open, evento internacional, e Copa do Paraná, outubro, Jogos Juventudes, que é o evento mais importante para eles em questão de município, para buscar a Bolsa Atleta Municipal, se tudo correr bem. Aí novembro, Copa do Brasil, dezembro um pouco de tranquilidade, e se tudo correr bem, em fevereiro do ano que vem, Grand Slam. E a gente tem programado 2 eventos internacionais, que pelo resultado deles do ano passado a gente vai conseguir, se tudo der certo, levar, que é um Open na Argentina e um em Assunção, no Paraguai. São 2 eventos chancelados pela WTF, que é nosso órgão maior. Então, se correr tudo bem com a quantidade de inscritos, eles pedem no mínimo 4 países diferentes na categoria para valer ponto internacional, a gente começa a colocar eles com pontuação e ranking internacional também. Legal, então já pode aprender o espanhol já também, né? Chegar lá na Argentina. Chegar chegando lá, né? Botar uma pressão lá já mostrando que... nos irmãos. Legal. O resultado dos estudos está aí, né? Você aprendeu inglês e espanhol no colégio aí, chega lá já no mínimo, pelo menos. E com certeza vai ajudar muito no futuro deles, também, né? Independente de se serem atletas olímpicos ou não, né? O estudo é fundamental para eles terem um crescimento pessoal também, né? Então, desejar sucesso, né, Ana, para esses meninos aí, um calendário, tá cheia, um ano cheio de muitas competições importantes, que tudo dê certo, vocês tragam muitas medalhas aí para... eu esqueci também de comentar, novembro a gente tem a 4ª edição da Copa CDR. Que aí seria essa de Marechal. Que vai ser aqui em Marechal. Então é previsto para acontecer dia 29 de novembro, acho que é o último final de semana de novembro, ali no Ney Braga. É um evento chancelado pela federação, a parceria com a secretaria e a federação, a gente conseguiu a chancela homologar o evento. Então vai ser um evento que vai ter sistema eletrônico, vai ter atletas da região, do Oeste, Sudoeste e Noroeste, e a gente vai ter um convite aberto para esses países próximos também estarem participando esse ano desse evento, quem sabe proporcionar aos meninos e aos nossos atletas um nível internacional para eles terem uma ideia do que acontece lá fora também. E uma oportunidade para os rondonenses, né, Gustavo? Né? Às vezes se familiarizar um pouco melhor com esse esporte, enfim, né? Prestigiar os próprios rondonenses, né, que vão estar lá defendendo aí as cores da nossa bandeira. É verdade. Essa participação da população ali na torcida é importante. Sempre dá ajuda e motiva quem está lá dentro de quadro.
Ele já tem experiência de competições importantes, mas aquele aluno que talvez vai participar da primeira competição, primeiro torneio, ter a presença ali do pai, da mãe, do irmão, dos amigos ali do lado da quadra, dando aquele empurrão, imagino que seja legal, né? Era assim quando vocês começaram também? Era quando o nosso primeiro campeonato aqui foi aqui em Marechal, eu lembro ainda, nossos pais vieram assistir a gente e eu lembro que a gente estava muito empolgado ainda. A gente queria lutar contra os outros, queria lutar contra um ao outro também. Aí foi que a gente fez, né, participou do campeonato e a gente acabou ganhando. Aí a gente foi correndo, abraçar nossos pais também, mostrar as medalhas pro Saboninho e tal. E até hoje eu lembro que esse campeonato, tipo, como foi meu primeiro, né, de taekwondo aqui em Marechal ainda mais, eu fiquei muito feliz, né, por ter ganhado isso ainda. Os dois meninos pareciam varinha verde de temporal, tá movimentando assim, gaguejando assim pra enquadra, os familiares gritando lá fora, às vezes. Dá um ano, mas às vezes você fica com aquele peso, né, menino? Vou dizer agora, se eu perder, como é que vai ser? Mas são momentos que ficam marcados para eles, né? Tenho certeza. Derrota ou vitória são momentos aí, saber que tem a presença, a participação e o apoio de pessoas que a gente tem próximos é muito importante também para o crescimento deles, né? É verdade, isso contribui em todo, né? O emocional, o desenvolvimento, até o técnico deles, parte técnica de competição, porque minha família está me motivando, meus amigos gostam de ver eu lá. Então, isso realmente contribui bastante nesse aspecto. Legal. Parabéns pelo trabalho, pelo projeto e que a CDR cresça cada vez mais aqui em Marechal. Obrigado. Se Deus quiser e tudo continuar com as boas notícias que está vindo sempre aí, a gente vai realmente em breve aí divulgar atletas em eventos internacionais pelo município aí. Que bacana, vamos esperar os resultados aí mais positivos ainda, sim, né, Gustavo? Que até aqui já tem aí 2 talentos, né, nessa modalidade e mostrando que Marechal tem espaço para muitas modalidades, enfim. Quero agradecer a presença do Vitor, do Vinícius e desejar sucesso aí nessa caminhada de 2023, tem muitos desafios pela frente e se Deus quiser, a gente voltar aqui, né, mais pra frente, mestre Alencar, para poder falar aí das conquistas, né? Isso, vai ser um prazer. Desejar sucesso também ao seu trabalho aí, né? Tem um ano que, tem que preparar eles, mas também tem muita criançada, tem o pessoal lá no espaço que você atende, faz o seu trabalho, então nós só desejamos sucesso. Obrigado e mais uma vez agradeço o convite, estar participando, né? E acredito que no decorrer do ano a gente vai divulgar as conquistas e retornamos aí para final do ano apresentar de grosso modo todo o resultado deste ano. Quem sabe muito resultado excelente tanto com a população quanto com os alunos. É isso, nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela sua companhia. O Presente, você bem informado.